Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja, com os irmãos e as irmãs e com todos quantos nos visitam e nos ouvem nesta manhã. E para nossa breve meditação, vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, dos versículos 12 até o 17. A palavra de Deus nos diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós temos ouvido a importância de planejar. Em gestão no mundo corporativo, disse que é necessário o planejamento para um bom desempenho das tarefas. É necessário investir algum tempo para planejar, mas as metas poderão ser alcançadas em menor tempo e com qualidade do que quando não se planeja. Hoje falaremos de um plano de Deus, quando Jesus se prepara para iniciar o seu ministério. Foi de grande importância a preparação para o seu ministério. Vivemos no calendário litúrgico, ou como também é chamado, calendário cristão ou ano cristão, o tempo comum. O tempo comum acontece 2 vezes no nosso calendário, entre os ciclos do Natal e o da Páscoa. O ciclo do Natal se encerra na Epifania, em 6 de janeiro. Rememoramos quando os reis magos foram visitar a Jesus que havia nascido. Essa palavra Epifania veio do grego, que significa amanhecer. Jesus é a nova luz, a nova criação. Significa também a manifestação de Deus em nós, nos atos salvíficos de Jesus. Então se encerra o ciclo do Natal. No primeiro domingo após a Epifania, inicia-se o tempo comum, quando é comemorado o batismo de Jesus e ele assume a forma humana e pecadora, como também a sua missão. A sua missão ele assume quando, em seu batismo, se ouve a voz que vem do céu, que diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho que traz alegria. Mas comprazo também significa que presta favor. É o favor imerecido que Deus nos faz, perdoar nossos pecados e nos justificar. É a graça de Deus. A cor litúrgica no tempo comum é a verde. É tempo de amadurecer, de crescer acompanhando a vida de Jesus, procurando seguir o seu exemplo. É tempo de avivamento, como pregou o nosso pastor no primeiro domingo do ano. Depois do seu batismo, Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí jejuou 40 dias e 40 noites.
O jejum nos faz lembrar da dependência de Deus. A dependência de Deus, muito importante para iniciar o ministério. Lembrarmos que somos incapazes, mas dependentes de Deus. O ministério de Jesus se inicia com o cumprimento de uma profecia. Quando Jesus ficou sabendo que João foi preso, ele saiu da Judéia e foi para a Galiléia, onde iniciou o seu ministério. No tempo de Jesus, havia 3 províncias na Palestina: Judéia, Galiléia e Samaria. Podemos pensar o porquê desse deslocamento de Jesus. Jesus, depois de adulto, ainda corria perigo. Herodes queria matá-lo após o seu nascimento e seus pais fugiram para o Egito. Ainda podemos pensar que João, que pregava a respeito de Jesus, tinha discípulos. Assim Jesus não seria ouvido quando falasse. E finalmente poderíamos ainda pensar que João já houvesse preparado o caminho do Senhor e agora iria morrer. O texto que lemos não nos dá segurança para afirmar nenhuma dessas coisas. Podemos sim vê-lo afirmar que é para que se cumprisse a profecia feita pelo profeta Isaías. Não podemos muitas vezes enxergar o que está por trás dos feitos de Deus. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus deixou Nazaré, onde cresceu, porque lá foi rejeitado, e seguiu para Cafarnaum. A terra de Naftali e de Zebulon, que ficavam no norte de Galiléia, foram oprimidas durante o exílio por Ben-Hadad e muito mais ainda pelos assírios depois. O povo que abandonou a Deus andava em trevas e foi prometido a ele que veria a luz. Muito provavelmente isso aconteceu no reinado de Ezequias. No tempo de Jesus, acontece novamente. A história se repete. Cafarnaum era um grande centro comercial. Sabemos que os problemas que os centros comerciais podem proporcionar: a corrupção, desigualdade social, pobreza e muitos outros, que a ausência de Deus pode fazer com que aconteçam. Na população de Cafarnaum havia gentios que não conheciam a Deus. Entre eles existiam homens fortes e mal educados, mas bons alunos. Jesus foi muito bem recepcionado em Cafarnaum. Sem Deus, eles estavam em trevas e à beira da morte, mas agora poderiam ver a luz. Jesus passou a pregar lá. Pregou o arrependimento dos pecados, dizendo que o reino dos céus estava próximo. Nos nossos dias, essa profecia se repete. Não significa que necessariamente se tenha que participar de missões transculturais. Há muitas oportunidades por aqui no bairro, na cidade, no estado e no nosso país. Estamos em pandemia, é bem verdade, mas não parados. A internet é uma grande criação humana. Podemos usar os seus recursos que ela nos oferece. Você pode anunciar o culto dominical a muitos. O Ministério de Missões faz isso aos visitantes que estiveram entre nós. O MASD,
continua entregando cestas básicas. Faz parte da vivência do Evangelho. Temos que falar da necessidade do arrependimento e anunciar que o reino de Deus está próximo. Se falarmos de uma maneira muito simples a respeito dele, é o governo de Deus, mas ele supera qualquer sistema político e está acima de qualquer instituição humana. Ele é feito de amor. Planejar é essencial, mas quando o plano é de Deus, ele é perfeito. Precisamos estar atentos em oração e nos alimentando da palavra de Deus, para que ele nos sensibilize e vejamos quando ele nos chama para a sua pregação, onde ele quer nos enviar, a quem ele quer que falemos da sua palavra, do seu evangelho, das palavras de salvação.